Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante. Como posso saber se uma profecia é verdadeira? Ou como identificar uma profecia, se ela é verdadeira ou se ela é falsa? Vem comigo, aprofundando nas Escrituras. Meus queridos, nós queremos falar hoje sobre um assunto muito interessante, que é como posso saber se uma profecia é verdadeira, ou como identificar uma profecia verdadeira de uma profecia falsa. E nós precisamos falar sobre esse assunto, porque nós observamos que tem surgido muitas profecias diante da situação que nós estamos vivendo, nesses momentos de dificuldades, de pandemia, nesses momentos de muitas mortes, e às vezes as pessoas traz uma profecia e nós precisamos identificar uma profecia verdadeira de uma profecia falsa. Eu vou começar lendo aqui a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 14, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Esse texto, ele nos traz aí, o apóstolo Paulo nos traz aqui a finalidade da profecia. Existem 9 princípios que eu vou citar aqui, 9 princípios, para que nós possamos julgar uma profecia de acordo com as Escrituras. Nem toda profecia ela vem de Deus. Nem toda profecia vem de Deus. E nós encontramos na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, João escreve assim: amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, nós somos instados aqui, através desse texto, a provar os espíritos. Porque cada profecia, ela vem ou de Deus, ou da carne, ou do diabo, através de espíritos malignos. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque eu sempre digo que existem 3 vozes que falam conosco: a voz de Deus, a voz do homem e a voz do diabo. Guarde isso. Voz de Deus, voz do homem e voz do diabo. Então eu preciso provar. Se os espíritos são de Deus. Eu preciso julgar. Não o profeta, mas a profecia, aquilo que está sendo falado para mim. Então nós precisamos observar isso aqui. Quando a verdade é negada, nós vamos observar que o engano é liberado. E nós observamos que falsos profetas e falsas profecias alastram-se no mundo de hoje. A falsa profecia, ela vai levar o homem ao engano e faz com que o crente seja um objeto de manipulação ou de dominação por falsos profetas, os quais têm os objetivos malignos e têm os seus planos escusos. Então, nós vamos pontuar aqui alguns princípios que nós, como cristãos, precisamos observar para identificar uma profecia falsa de uma profecia
verdadeira. O primeiro princípio aqui é que o propósito da profecia no Novo Testamento é edificar, exortar e consolar. É o primeiro princípio. É que o princípio da profecia no Novo Testamento, ela tem esses objetivos: edificar, exortar e consolar. Foi o texto que eu li na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14 e versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A palavra edificar aqui nesse texto, ela significa melhorar ou fortalecer. A palavra exortar, ela significa encorajar. E a palavra consolar tem o seu significado claro, é dar consolo. Quando qualquer um entrega a você uma mensagem sobre a sua vida, com áreas de profecia, e esta mensagem deixa você cheio de sentimento, de condenação, sentimentos de medo, de remorso, a mensagem ela não vem de Deus. Porque a finalidade da profecia, meu querido, não é colocar medo em você. A finalidade da profecia não é trazer pânico para a tua vida. Se alguém entrega algo para você com áreas de profecia, e isso deixa você perturbado, isso deixa você desanimado, não consegue dormir de noite, entra em estado de pânico, eu quero te dizer, meu querido, que isso não é Deus. Porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Deus não fala com você para deixar você confuso, perturbado. Não. Então, não é Deus. Porque a profecia, ela tem a finalidade de edificar, exortar e consolar. O segundo princípio que nós devemos observar aqui é que profecias, elas sempre concordam com a palavra de Deus. Todas as profecias verdadeiras, ela vem de onde? Qual é a fonte? Ela vem do Espírito Santo, que é o autor da palavra de Deus. Então toda profecia, ela tem de estar de acordo, de fato e em espírito com a palavra de Deus. Qualquer mensagem que não concorde com a palavra de Deus é uma falsa profecia. Quando alguém se levantar para entregar algo a você com áreas de profecia, você precisa observar se o que a pessoa está falando com você está de acordo com a palavra de Deus. Se choca com a palavra de Deus, eu digo para você, não é Deus que está falando com você. O terceiro princípio que nós devemos observar aqui é que profecias ela deve produzir frutos e concordar com o Espírito Santo em conduta e caráter. E Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, verso 17, ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Qualquer forma de alegria ou paz que se coloca fora da justiça é um espírito demoníaco de religiosidade. Um homem que profetiza e às vezes não honra os seus compromissos, um homem que profetiza e ele vive uma vida, não vive uma vida de acordo com a palavra de Deus, uma vida imoral, uma vida de imoralidade sexual, uma vida de irresponsabilidade financeira, ele está em profundo engano e ele é um falso profeta. Outra coisa interessante, o quarto princípio aqui que nós devemos observar é que se uma profecia contém predições que não se realizam, a profecia é falsa. É o quarto princípio aqui. Se uma profecia ela contém predições que não se realizam, a profecia é falsa. Se você observar Deuteronômio, capítulo 18,
verso 22, o texto diz assim, ó: quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, é interessante isso aqui, porque se uma profecia ela contém predições que não se realizam, a profecia é falsa. O profeta fala e o que ele fala não se cumpre. Deuteronômio capítulo 18, verso 22, está a resposta. Se a profecia não se cumprir, o texto está dizendo, não tenha temor dele. O quinto princípio que nós devemos observar aqui é que se uma profecia se cumprir e promover a desobediência contra Deus ou contra as Escrituras, não é uma profecia verdadeira. A Bíblia diz, quando o profeta ou o sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-lo, não ouvirás as palavras daquele profeta, ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, conforme Moisés está dizendo aqui, ou Moisés está afirmando de forma clara, a profecia ter se cumprido não significa que a pessoa que deu a profecia é de Deus. Mesmo que a profecia se cumpra, não significa que ele é de Deus. Se esta profecia faz com que você olhe para outra fonte de orientação espiritual, como horóscopo, consulta a médiuns, a quiromantes, você está vivendo um adultério espiritual. É preciso observar esse ponto aqui também. O sexto princípio aqui que eu quero observar é que a verdadeira profecia, ela produz liberdade e não escravidão. A Bíblia diz, porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. Aí aqui é Romanos 8, verso 15. 2 Coríntios 3,17 diz assim, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ou seja, a verdadeira profecia trará liberdade ao indivíduo e não escravidão. Qualquer forma de controle sobre outra pessoa, seja através de intimidação, manipulação ou domínio, isso não é de Deus. A falsa profecia levará sempre a outros caminhos. Não se apegue a ninguém que não seja Jesus. O que é que nós observamos aqui? É que tem pessoas que quando descobrem que alguém profetiza, aí fica com aquele alguém, às vezes apegado àquela pessoa, às vezes passa a idolatrar aquela pessoa, leva aquela pessoa para ali, para acolá, idolatrando. Isso tira o foco de Deus. Você se torna escravo daquela pessoa. E o Senhor não chamou você para a escravidão. O Senhor não nos chamou para ser escravo de alguém. Sétimo princípio é que a verdadeira profecia injeta vida nova na reunião dos crentes. A Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. A verdadeira profecia inspirada pelo Espírito Santo traz vida espiritual à reunião dos crentes. Se uma profecia vem para destruir o culto de adoração, esta profecia não vem de Deus. Oitavo princípio. A verdadeira profecia dada pelo Espírito Santo testemunhará com o seu Espírito. A Bíblia diz que o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. 1 João capítulo 5, verso 6, a parte B. Este é o único princípio subjetivo dos 9 princípios usados para julgar profecias. Todos os outros são baseados em fatos da palavra. Este princípio específico, ele é baseado
na forma como a profecia dá testemunho ao espírito de cada um. Nono princípio: qualquer profecia que se cumpra, mas não dá glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, é espírito de adivinhação. O fato de a profecia se cumprir não é uma prova de que vem de Deus. Não. O fato da profecia se cumprir não é uma prova de que vem de Deus. Então nós precisamos ter o Espírito Santo na nossa vida e saber discernir, através do Espírito Santo, se uma profecia é falsa ou se uma profecia é verdadeira. Nós precisamos entender, e repito mais uma vez para encerrar, as três vozes que falam conosco: voz de Deus, voz do homem e voz do diabo. Nós precisamos nos aproximar de Deus, ser íntimo de Deus a ponto de conhecer a sua voz e saber quando Ele está falando conosco. Deus abençoe. Esse vídeo é apenas para esclarecer. Que Deus abençoe tua vida. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos e não se esqueça de deixar aqui também o seu comentário. Deus abençoe e um forte abraço.